Bem, pessoal, estamos aqui de volta, né? Mais um vídeo. Vamos hoje falar sobre um livro, né, bastante importante e significativo do realismo português, né? Que é exatamente este aqui, né? Olha aí, o Primo Basílio, Basílio, né? Do Essa, né? Tem aquela velha piadinha, né? Que todo mundo conta, aí depois o cara vai e fala assim, essa é do Queiroz, né? Então, é o velho trocadilho, né? Essa, né? José Maria Essa de Queiroz, é o nome completo do autor. Primo Basílio, então, como eu estava falando, é um livro que está inserido na época do realismo português, né? O realismo. Como o nome diz, a ideia é falar da realidade, né? O que pode parecer um certo contrassenso, porque a rigor literatura é fantasia, quer dizer, a literatura ela não tem um compromisso específico com o retrato perfeito da realidade. Isso quem faz é a ciência, né? A literatura é uma forma de fantasiar. Só que, é claro, há momentos na história literária, né, há autores diferentes que têm como objetivo né, escrever, compor um enredo que seja mais próximo possível da realidade. Ou seja, não aconteceu, mas poderia ter acontecido. Sem contar aqueles casos, né, em que um autor, sim, para contar o seu livro, se baseia em acontecimentos reais. Mesmo esses, há sempre uma dose de fantasia, né? Porque senão deixa de ser literatura e passa a ser biografia ou passa a ser um livro de história comum, tá? Então, de qualquer forma, né, dentro desse contexto ainda que eu estou falando para vocês, né, que tá aqui a Luísa, né, a prima, né, a casa das primas, né, então, nesse contexto que eu estou falando aí para vocês, o realismo se opõe àquela visão idealizada dos românticos, né, então o romântico também falava da realidade. Se você pensar, por exemplo, aqui no nosso querido José de Alencar, se a gente pensar em autores portugueses como Camilo Castelo Branco, Almeida Garrett, entre outros, todos eles vão falar da realidade também, né? Só que eles falam da realidade mais idealizada. E qual é a grande temática da literatura? E qual é? Qual? Então, a grande temática é o amor, né? A grande temática são os relacionamentos amorosos. Quer dizer, livros falam de vários assuntos, mas sem dúvida nenhuma que este, né, ou esta, né, temática, né, a do relacionamento, etc, é a mais recorrente. E é interessante que esse pequeno livro aqui, o Primo, né, não é tão pequeno, né? Então, o Primo Basílio está também faz parte de uma trilogia, não do mesmo autor, mas que se tornou assim significativa para nós aqui no Brasil em particular, né? Primeiramente, a presença de um livro como Madame Bovary, do Flaubert, né, um escritor francês, depois o próprio Primo Basílio, que seria o segundo livro nessa linha, e o Dom Casmurro, do Machado de Assis. São três livros que têm como foco, né, tratar sobre uma temática que os românticos não abordavam, que era o adultério, a traição, né? E a Luísa é muito próxima da Emma Bovary, porque as duas são casadas, com burgueses, né? Profissionais liberais, na verdade, né? Um engenheiro, outro médico, mas que tem, assim, né? Não é aquele casamento e coisa e tal. Então, digamos assim, cheio de possibilidades. Um casamento normalzinho. O que é normalzinho? Vamos para saber, né? Mas enfim, só para ter uma ideia. Então, o que eu estava falando? Porque exatamente, né? Que as duas personagens, a Emma Bovary e a Luísa, aqui desse pequeno livro, elas gostavam muito de ler romances românticos. Então, na cabeça dela, elas imaginavam histórias diferentes, uma vida mais assim de fantasias, uma vida mais cheia de aventura, uma vida, enfim, diferente daquela que elas tinham como donas de casa, como burguesas, né? A Luísa ainda morava em Lisboa, capital, né, de Portugal. A Emma Bovary morava no interior da França, depois é que vai se mudar para Paris. E ambas colocam em prática essa fantasia ao terem um amante. A Emma, inclusive, teve dois, né, golosa, né?
Se a gente lembrar do Dom Casmurro, do Machado de Assis, a grande discussão do livro é se realmente a nossa querida Capitu, né, Capitu, teria traído mesmo o Bentinho, não, ou não. Lá não fica claro, né? Então esse é o grande lance do livro, na verdade, né? Mas como aqui a gente vai falar sobre, né, o primo Basílio, então vamos nos concentrar nele agora, tá? Então, esse livro faz parte daquilo que o Wesley Queiroz chamou de cenas lisboetas, né? Ele queria retratar a sociedade burguesa de Lisboa, né? Lisboa. E de fato, há vários personagens que orbitam aqui no livro, né? Que seriam os coadjuvantes, digamos assim, e que visitam regularmente o casal Jorge e Luísa, né, casal Jorge e Luísa. Então a gente vai ter, por exemplo, o conselheiro Acácio, que é um personagem emblemático do livro, a dona Felicidade, que é apaixonada por esse conselheiro, né, o Sebastião, né, Sebastião, o Ernestinho, né, entre outros. Então eles costumam ir à casa do Jorge e da Luísa para conversar normal, né? Como se fosse hoje o quê? Uma social, né? Social. Então vai lá, fico lá tomando um vinho, a Luísa toca piano, ela canta também, aí eles conversam sobre tudo, sobre arte, sobre Portugal, sobre política. Então são conversas assim, digamos assim, superficiais, né? Superficiais, mas que é normal, né? Faz parte da sociedade. A sociedade não é assim. A gente não tem amigos que de vez em quando você sai para tomar lá um vinho, uma cerveja, umas pinga também, né? Que a pinga é mais forte, né? Então, normal. Então, nada demais. Só que qual que é a grande questão aqui dessas visitas, digamos assim? Um dos personagens ali, ele gostava de escrever, né? Não gostava, não, ele escrevia, né? E ele escreveu uma peça falando sobre traição, né? E tal, né? E o Jorge aproveita, deixa e fala: olha, se fosse comigo, eu não perdoaria a minha esposa. Não perdoaria, não, né? Não perdoaria, mataria a desgranhada, né? Então, isso é logo lá no início do livro. Esse Jorge, como eu falei, ela é engenheira, então, né, engenheira. E ele foi, teve que viajar a trabalho e tal, ia ficar só 2 semanas, acabou, na verdade, ficando meses longe de Lisboa, né? E quem que aparece nesse meio tempo aí, né? O primo, né? Tem a casa das primas, a casa dos primos, né? Então sempre tem uma prima aí para salvar a vida. O Basílio, na verdade, ele tinha sido namoradinho da Luísa, quando a Luísa era mais, né, jovem, adolescente, na verdade. Mas aí, né, aquelas coisas de namoro também de adolescente, né, não é uma coisa talvez muito profunda. E o Basílio acabou dando uns pinote, né, deu uns perdidos lá na Luísa e veio embora até pro Brasil, né, Brasil, veio pro Brasil, né, atrás de dinheiro, trabalho e tal. E aí passaram-se os anos, né? A Luísa estava lá sozinha e tal. E aí conheceu o Jorge. Não que ela era apaixonada por ele, mas gostou dele, um cara, né, trabalhador, aparentemente honesto, legal, gente boa, tratava ela bem, quem não quer ser bem tratado, né? Então, tratava ela bem e aí se casaram. Inclusive, a cena de abertura do livro, né, são os dois na sala, conversando, ele refletindo, falando: olha, a Luísa até que me saiu uma boa esposa, né? Olha, é bonita, jeitosinha, sabe cuidar da casa. Não que ela cuidava, né? Ela tinha 2 empregadas, né? Mas sabe cuidar da casa, é uma pessoa, enfim, né? Elegante. Então ele falou: não fiz um mau casamento não, viu? Me dei bem, me dei bem. Ele falou assim: me dei bem, né? Me dei bem. E a Luísa também falou: né, o Jorge não é nada assim também, né? Não é nenhum herói, né? Não vai salvar o mundo, não vai, aquelas coisas do romance que ela lia, né? Mas tá bom, né? Tá bom, um cara gente boa, né? Casamento tá bom, né? Então, mas aí que aconteceu? Apareceu o primo, né? O primo, o amor da juventude dela. Então eles começou a frequentar a casa dela e coisa e tal. Obviamente que tem as empregadas, né? É igual quando você mora em condomínio, né? Quem é que sabe da sua vida? O porteiro, né? Então, o porteiro sabe da sua vida. Como ela morava em casa, quem é que sabia da vida dela? As empregadas, principalmente a Juliana. Essa Juliana, ela tinha cuidado da tia do Jorge, né? Uma tia moribunda,
né? Moribunda, aquela que vai morrer, né? Moribunda. E aí, assim, como ela cuidou bem dela até a morte da tia, o Jorge, digamos assim, ficou com uma dívida moral, né? Uma dívida, não que ele, né? Dívida financeira, ele pagou direitinho a mulher, mas ficou com uma dívida moral e falou assim: ô Juliana, vem aqui, né? Cuidar da nossa casa também. Você é uma boa pessoa, uma boa empregada, não sei o que, sabe engomar, né? Aquelas coisas de ficar, sabe, engomadinho, né? Então, o Jorge era o engomadinho, né? Ele gostava das coisas bem engomadinho aqui, né? Isso. Então, e essa Juliana era uma mulher solteirona, né? Virgem, né? Tinha uns 40 anos, 40 e poucos anos, era virgem. E, né? Então nunca ninguém pegou o corpício dela, né? Ela fala que tem uma hora que ela fala: ninguém nunca me pegou meu corpício, né? Não corpício, ela fala outra coisa, mas é o que ela quer dizer. Enfim, então tá armada a situação aí, né? Tá armada. Olha aí, o Jorge fora, apareceu o primo, né? Namorinho, aquela coisa toda. A Luísa tava ali, de boa, querendo viver uma fantasia, juntou a fome com a vontade de comer e isso, né? Então, ué. Só que é claro, ficava, né? Não sei se tinha motel em Lisboa, motel, acho que não tinha, né? Motel, não devia ter motel, não. Então, o que o Jorge, não, o nosso amigo aí, o Basílio fez? O Basílio alugou lá uma casinha bem simplesinha, bem assim, pobre mesmo, né? Pobre, né? Devia pagar lá, R$10 o aluguel. E que ele chamou de paraíso. Era meio inferninho lá, na verdade, né? Mas ele chamava de paraíso. E a Luísa era assim, um pouco mais afastada, porque a Luísa morava no centro de Lisboa, né? Então ela ia para um bairro, né? Um bairro ali. Que onde ficava o paraíso. Ela pegava a carroça, Uber, né? Que era a carroça lá, né? Ela ligava lá, ô carroceiro, né? Aí chegava lá o carroceiro e levava ela embora. Enfim, então aí, né, tem toda essa parte. Iria ficar nisso, né? O Jorge viajando e ela viajando ali com o Basílio, né? No paraíso e tal, comendo a maçã e outras coisitas más. Mas daí, em um dos momentos ali em que a Luísa escreve uma carta, né, um bilhete pro Basílio, o Basílio também escreve para ela. E a Juliana, só que a Luísa estava escrevendo, não terminou de escrever e jogou fora. E a Luísa não, a Juliana pegou, né? Pegou esse bilhete, depois pegou outro e outro, ficou então com as cartinhas e falou: agora me dei bem, né? Eu estou aqui, essa aqui vai ser minha aposentadoria, né? Aposentadoria. Então aí a Juliana começa a chantagear a Luísa, ela queria uma grana, né? Queria um dinheiro. A Luísa fala com o Basílio fala: olha, dá uma graninha, quanto que ela quer? Ela queria 600 mil réis, né? 600 mil réis, ela dá 50 lá e tá bom, né? Mas aí o Basílio, é claro, viu que a situação ia complicar pro lado dele, foi embora. Falou: fica aí, se vira aí, Luísa, se vira aí. Bom, a nossa querida Luísa, então, ficou numa situação aí problemática. Por quê? Porque ela precisava pagar, né? Mas ela era rica, o marido era rico, ela não tinha dinheiro, ela mesma não tinha dinheiro. Então aí é que começam as chantagens do tipo, a Juliana via lá um vestidinho, fala assim: ó, que vestido bonito, e a Luísa falava: pega, né? Pega. Ela viu: olha que anel bonito, pega, né? Pega. Olha que calcinha bonita, então, pega, né? Então, aí ela começou a pegar os presentinhos, né, da nossa querida Luísa aí. E foi indo até o ponto da Luísa virar empregada, né? Ela que tinha que limpar a casa, engomar as roupas do Jorge, virou uma coisa de louco, né? Muito bem, olha só. Você sabe, o Machado de Assis, que eu citei aqui no começo, ele escreveu uma crítica a esse livro, O Primo Basílio, e ele fala nessa crítica que o livro do Essa é muito bom, né? Está muito bem escrito, mas tem um problema. O problema é assim que em nenhum momento, de fato, em nenhum momento, a Luísa fala: puta. Ela não fala em nenhum momento, né? Eu ia xingar aqui. Então, em nenhum momento ela fala assim: nossa senhora, o que eu fiz da minha vida? Traí meu marido, estou arrependida, não vou mais fazer isso. Não, em nenhum momento ela faz isso, ela não se arrepende de nada, ela apenas fica com medo de ser pega, só isso, né? Então o Machado fala assim: olha que safadinha, né?
safadinha. O Machado fala que o Machado critica isso, tá? Então, muito bem. E aí, pra gente terminar essa nossa, né, essa nossa historinha, que tem vários outros aspectos no livro, é claro. A Luísa era tão safadinha que ela tinha uma amiguinha safadinha também, a Leopoldina, né, Leopoldina. Né? Essa Leopoldina, ela contou a história para a Leopoldina falou assim, ô filha, já que você, né, já saiu com lá e tal, tem um banqueiro aí também que tá afim de dar uns pega em você, né, quer dar uns peguetes, quer dar uns peguetes, ele paga bem mesmo, pagando bem, que mal tem, né, aí eles falam assim, eu virar prostituta, eu já sou prima, aí que vai virar a casa das primas meu, né, então, enfim, então aí a nossa querida Luísa fala assim, tá, eu vou pro crime, né? Aí encontra lá o banqueiro, só que o banqueiro é bem mala também, né? Tipo, o cara não foi nada romântico, pediu pelo menos dar uns beijinhos, ele já chegou assim, opa, pega aí, pega daquilo aí. Então ficou falando essas coisas e ela achou meio chato, né? Aí ele falou, te catar, deu um chute no pé dele, deu um chute no pé dele e foi embora. Então não ganhou a graninha. E ficou nessa. Até que ela conta para o Sebastião, que era o grande amigo do Jorge. O Sebastião era advogado. O Sebastião ficou horrorizado, falou, bom, vou te ajudar. E aí então ele chama um policial e pressionam a Juliana a devolver as cartas, porque senão ela seria presa. Não que seria mesmo, mas era só para dar um susto, né? Mas a Juliana, que tinha um problema de coração, morre, né? Capota ali de susto, de medo, né? E aí tem uma cena também meio pavorosa nesse momento, porque ela morreu na casa, o Jorge já tinha voltado, tal, nesse momento, morreu na casa ali do Jorge. O Jorge chega e fala assim, morreu a mulher, né? O que nós vamos fazer, né? Vai ver lá esse trem, joga fora, né? Então, eles ficam discutindo, né? Pra que colocar a vela pra mulher? Leva lá pro enterro e pronto, não enche o meu saco, né? Então eles ficam discutindo isso aí, bem de uma maneira bem assim, tipo, só um traste, né, que morreu. Muito bem. E aí como é que a coisa, aí em tese a Luísa estaria, o problema da Luísa estaria resolvido, não é? Morreu a Luísa, morreu a Juliana, tá resolvido. Só que a Luísa, né, diante de tudo isso, ela ficou doente, né? A mulher fica doente, né? Então, né, às vezes fica, né? Faz as coisas erradas, né? Aí fica doente. Muito bem. O homem também, né? Não é que eu falei da mulher porque ela que fez aqui, né? Podia ser o Jorge, né? Também não vai falar, o professor tá sendo machista. Não, é porque realmente ela ficou doente, né? De tanto ter que trabalhar ali, de ser medo de ser pega lembra que eu falei que o Jorge falou que ia matar, né, a mulher, ia jogar no lixo, sei lá, fazer o que, né? Enfim, então ela ficou meio preocupada, ficou doente. E aí nesse meio tempo vem uma cartinha do Basílio. Olha só, que ele estava em Paris, né? Mandou uma cartinha. E quem que pegou a carta? Hoje, como é que você pega a traição, né? WhatsApp, Facebook, Instagram menos, né? Porque Instagram é mais foto, né? Então, essas redes sociais aí, né? O povo fica lá olhando celular, não sei o que e tal. Então, é assim. E aí, na época era cartinha. A cartinha. E o Basílio falando, olha filha, não conseguia ir, não sei o que, você resolveu o problema lá, não sei o que, qualquer dia eu vou aí dar uns pega de novo. E o Jorge é que leu a carta. Que beleza, né? Não adiantou nada esconder. Adiantou nada. Então tudo, no final das contas, toda a trama só ocorre, essa é a crítica do Machado, por causa das cartas. Se não houvesse a Juliana, se não houvesse as cartas, o Basílio, eles teriam ficado lá esse tempo todo se amando como dois animais, né? O Jorge, ele teria ido embora, o Jorge voltado e a vida seguiria como tal. Então não teria drama. O drama só é ocasionado pelas cartinhas. Aí diante disso, né, diante dessa novidade, a Luísa não aguenta o baque, pá, né? Vai pro céu, inferno, né? Vai não sei pra onde, né? Pra algum lugar. Morreu, né? Morreu. E o pior é o Basílio. O Basílio aí depois de um tempo volta e tá conversando com um amigo e fala, vou ter que ver a minha prima, né? Ela vai lá pra casa das primas, né? Então, e aí que ele fica sabendo que a mulher morreu, e aí ele conclui assim, né? Que eu vou até ler aqui, bem chocante, né? Assim, né? Pensando do ponto de vista romântico, né? Então, olha aí, ele fala assim, cadê a carta aí, ó? Olha aí, ó. Que ferro,
podia ter trazido a Alfonsine, quer dizer, podia ter trazido uma outra mulher, né? Agora eu vou ficar aqui em Lisboa sem prima, sem mulher, né? Ô, desgraça. Então, esse é o problema aí. E é por isso que é realista você ver a traição, adultério, isso aí sempre teve, né? Só que os livros românticos não abordavam o adultério dessa forma, e os livros realistas, como Emma Bovary, Dom Casmurro, o Primo Basílio, passaram a abordar. Ou seja, quiseram falar da realidade menos fantasiosa. Tá bem? Então é isso. Olha o joinha aqui, meu joinha, né? Então é isso aí, meu povo. Até a próxima. Né? Pode se inscrever no canal. A gente publica aí de vez em quando os vídeos, né? Sempre não, né? Mas aí o povo fala, não vai fazer spoiler. Mas é que é só spoiler, né? Então, aqui é só isso mesmo. Tá certo? Isso aí, meu povo. Tchau. Até a próxima.